O Mundial já começou. E mesmo com o Brasil de fora dessa primeira rodada, os primeiros jogos já mandaram um recado claro. Fica até o final, porque os resultados que saíram agora mudam tudo o que a gente vinha analisando até aqui. Vamos com calma, porque tem muita coisa para entender. O torneio abriu com a tradicional festa de inauguração no estádio Cidade do México. Show, luzes, grandes nomes da música subindo ao palco. E depois de toda essa festa, veio o jogo. O primeiro jogo de uma Copa do Mundo. E jogo de abertura de Mundial não é um jogo qualquer. É o momento em que 4 anos de espera se transformam em 90 minutos de tensão. México contra a África do Sul. E o resultado final foi México 2-0 África do Sul. Mas o jogo não foi tão tranquilo quanto esse placar pode sugerir. Quiñones abriu o placar logo nos primeiros minutos. Foi uma jogada rápida. Pressão alta do México. Erro da defesa sul-africana. E o atacante não perdoou. Gol logo de cara. E isso já diz muita coisa sobre a postura do México nesse Mundial. Um time que joga em casa, que sente o peso da torcida, mas que decidiu entrar com intensidade desde o primeiro minuto. Sem medo. Sem cautela excessiva. Do outro lado, a África do Sul. Um time que muita gente já chegou rotulando como o mais fraco do grupo. Só que campo é campo. E os sul-africanos não entraram para só cumprir tabela. Eles pressionaram, criaram chances e em alguns momentos até incomodaram bastante a defesa mexicana. O segundo gol do México só veio confirmar o domínio, mas não apagou o fato de que a África do Sul lutou, e o resultado final ficou em 2-0. Uma vitória que tem um peso histórico enorme, porque essa é a primeira vez na história, que o país anfitrião vence um jogo de abertura de Copa do Mundo. Pensa nisso. Décadas de mundiais, vários países sediando o torneio, e nenhum deles tinha conseguido vencer logo o primeiro jogo, em casa, com toda aquela pressão. O México conseguiu, e isso já entra para a história da competição. Se você está gostando dessa análise e quer acompanhar a Copa inteira com a gente, com esse mesmo olhar, esse já é um bom momento para se inscrever no canal. Só que tem um detalhe que pode pesar e muito daqui para frente. Durante o jogo, o zagueiro César Montes foi expulso. Cartão vermelho. E isso significa uma coisa simples, mas que muda o cenário completamente. O México vai enfrentar o próximo adversário do grupo sem um dos seus zagueiros titulares. Numa Copa do Mundo onde cada detalhe pesa, perder um titular na defesa não é um detalhe pequeno. É exatamente esse tipo de coisa que pode definir uma classificação. E foi aí, logo depois, que veio o segundo jogo da rodada. Um jogo completamente diferente em ritmo, em emoção e em desenrolar. Coreia do Sul contra a República Tcheca. Um confronto que prometia ser mais tático, mais equilibrado. E foi exatamente isso. Só que com um toque extra de drama. O primeiro tempo foi mais cauteloso. As duas equipes se estudando, tentando não cometer erros. Mas no segundo tempo, o jogo abriu. E quem saiu na frente foi a República Tcheca. Um golaço de cabeça, aproveitando uma bola parada. Ainda no início do segundo tempo. 1-0 para a Tcheca. E nesse momento, parecia que os europeus iam controlar o resultado. Time organizado, experiente, com jogadores acostumados a esse tipo de jogo de bola parada e contra-ataque. Só que a Coreia do Sul não desistiu. E aqui entra um nome que muita gente já conhece. Son Heung-min, um dos jogadores coreanos mais respeitados do futebol mundial, com passagem marcante por clubes europeus de altíssimo nível. Mesmo sem balançar as redes ele próprio nesse jogo, foi com essa liderança, essa presença em campo, que a Coreia foi pressionando, até que veio o empate. Um golaço, um chute de fora da área que entrou explodindo no gol. 1-1. E o estádio, que já estava agitado, virou de cabeça para baixo. A virada na sequência veio rápido. A Coreia, embalada pelo empate, continuou pressionando e conseguiu o segundo gol já perto do final da partida. 2-1. Coreia do Sul vence a República Tcheca numa virada dramática, decidida nos minutos finais. E com esse resultado, a Coreia larga na frente nesse grupo, com 3 pontos, moral elevada e a sensação de que pode brigar por algo grande nessa fase. Agora junta as duas informações. México venceu, mas perdeu um zagueiro titular por expulsão. Coreia venceu de virada, com moral nas alturas, e o próximo adversário dela é justamente o México. Você está entendendo o tamanho disso? O México vai enfrentar no próximo jogo uma seleção que vem de uma virada emocionante, motivada, embalada pela torcida. E vai enfrentar essa seleção desfalcado na defesa. Isso não é só um detalhe de bastidores.
Isso pode literalmente definir quem segue com mais tranquilidade nesse grupo e quem já entra pressionado desde a segunda rodada. E é exatamente esse tipo de coisa que eu quero que você guarde. Porque a primeira rodada de uma Copa do Mundo não é só sobre quem ganhou e quem perdeu. É sobre o que cada resultado carrega pra dentro do torneio. Um cartão vermelho aqui, uma virada dramática lá. E de repente, o cenário do grupo inteiro muda. E voltando pro nosso ponto central, que é o motivo de a gente estar aqui conversando, o Brasil. Eu sei que o Brasil não jogou ainda nessa rodada, mas é exatamente por isso que esses jogos importam tanto pra gente. Porque eles mostram, na prática, o nível dessa Copa. Se duas seleções que abrem o torneio já saem dessa primeira rodada com desfalques, com expulsões, com viradas emocionais de último minuto, imagina o nível de desgaste físico e emocional que cada jogo vai exigir daqui pra frente. Não existe jogo tranquilo. Não existe resultado sem custo. Cada cartão amarelo que se acumula, cada lesão, cada virada sofrida, tudo isso vai se acumulando ao longo da fase de grupos. Se esse tipo de análise faz sentido pra você, considera deixar o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse acompanhamento detalhado de cada rodada. E quando chegar a vez do Brasil entrar em campo, o cenário já vai estar em movimento. Outros grupos já vão ter mostrado seus favoritos, suas zebras, seus times que vieram para jogar de igual para igual mesmo sendo apontados como mais fracos. E o Brasil vai precisar entrar nesse Mundial sabendo de uma coisa. Já não existe mais espaço para subestimar ninguém. A gente já viu no primeiro dia de jogos que um time favorito pode vencer e ainda assim sair com um problema sério para a próxima rodada. A gente já viu que um time que sofre um gol primeiro pode sim dar a volta no resultado nos minutos finais. Ou seja, times que entram em campo achando que vão resolver fácil podem se complicar rapidinho. E isso vale para qualquer seleção, inclusive para a seleção que todo mundo espera ver brilhando, o Brasil. Então fica a pergunta de sempre, agora com mais peso, depois do que vimos nesse primeiro dia. Se o nível já está nesse patamar desde o primeiro jogo, com seleções organizadas, motivadas e dispostas a buscar o resultado até o último minuto, o Brasil está realmente preparado para um Mundial onde cada detalhe, cada cartão, cada lesão, cada virada pode pesar tanto assim? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber o que você está pensando depois desses primeiros jogos. E se você quer acompanhar a análise de cada rodada desse Mundial, com esse mesmo cuidado de juntar resultado, contexto e o que isso significa para o Brasil, inscreve-se no canal e ativa o sininho, porque essa Copa só está no começo. Porque essa Copa só começou. E já está mostrando bem cedo que vai ser diferente de tudo que a gente viu antes.